muitas perguntas dos nossos telespectadores, das redes sociais sobre esse tema, porque realmente é um tema que mexe muito e a gente precisa falar a respeito disso. Então, a gente vai logo ver a pergunta que a Marina gravou pra gente. Vamos lá. Com que idade aparecem os sintomas da menopausa? Bom, a menopausa, primeiro, né, aquela última menstruação, em média, é em torno dos 48 a 50 anos, isso no mundo inteiro, varia muito pouco em torno dessa idade, em torno dos 50 anos. Os sintomas, eles começam um pouco antes, normalmente 1, 2 ou 3 anos antes da menopausa. Então, normalmente, a partir dos 45, 47, 48, a mulher já começa a ter alterações. Normalmente, começa com as alterações menstruais. As ondas de calor, as famigeradas ondas de calor, normalmente começam por volta de 1 ano antes da menopausa, para a maioria das mulheres. Então, vamos para a próxima pergunta. Érica nos mandou. Érica pergunta: por que as mulheres nessa fase sentem-se tão cansadas, sem vontade de fazer nada? Ai, Érica, faço minhas as suas palavras. Os hormônios, né? Na verdade, esse momento ele é caracterizado por uma falta da produção do principal hormônio feminino, que é o estrogênio. E o estrogênio, ele tem um efeito no corpo todo, inclusive no sistema nervoso central, alterando uma série de neurotransmissores, né? Em função disso, as mulheres têm maior tendência ao humor depressivo, a ansiedade, labilidade de humor, cansaço, falta de disposição, muitas vezes alterações de memória, tudo em função dessas alterações hormonais. Sueli também nos manda uma pergunta. Sueli diz: a reposição hormonal é boa ou não? Ótima questão. Esse é um tema que eu adoro, né? Que eu gosto muito de estudar esse assunto. E a reposição hormonal, ela é boa se for indicada corretamente, como qualquer tratamento. Tudo na nossa vida tem riscos e benefícios, né? A gente tem que pesar. Quando você está diante do médico, ele vai pesar. Quais são os riscos desse tratamento, quais são os benefícios, quais os riscos de não fazer o tratamento e, a partir daí, escolher. Então, de uma forma geral, a reposição hormonal para a maioria das mulheres que estão com sintomas climatéricos, especialmente aquelas que estão nos primeiros anos de menopausa, para a maioria dessas mulheres, a reposição hormonal ela oferece mais benefícios do que riscos. Lógico que existem situações de contraindicação. Então, existem algumas circunstâncias em que a gente tem que mudar um pouco. A Dila pergunta, Dila Alves: o exame Papa Nicolau deve ser feito com qual frequência após a menopausa? Ótima pergunta também. Muito importante, porque algumas mulheres têm esse mito de que chegou na menopausa não precisa mais fazer a rotina preventiva. Isso é realmente um mito. A menopausa ela não interfere em nada na rotina preventiva da mulher. Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda o Papa Nicolau, se tiver pelo menos 3 exames negativos, que passa a ser feito a cada 3 anos. Então, normalmente é feito, na maioria dos consultórios, é feito entre uma vez por ano, anual, até uma vez a cada 3 anos. Então, deve manter a rotina. Doutora, adorei o nosso papo, né? Eu Até também. Porque, para mim, é um papo que me faz... me coloca no lugar de tantas mulheres, né? Eu acho que talvez eu aqui consiga representar tantas mulheres que estão nessa faixa etária e passando por esse momento, que, repito, não é fácil, mas a gente precisa de ajuda, a gente precisa de compreensão, a gente precisa de tratamento, enfim, a gente tem que falar sobre isso. Com certeza. Né? Sem vergonha. Com certeza, precisa. Então, Esse é o caminho. estendo a você que está em casa, se você tiver ainda alguma dúvida sobre